Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua presença diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI, para conosco dar continuidade à nossa catequese sobre os sacramentais da Igreja Católica Apostólica Romana, parte dessa longa catequese que teve início no programa anterior. Esse programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Sacramentais. O que são? Depois de termos estudado longamente os 7 sacramentos da Igreja, vamos, com o Catecismo da Igreja Católica, definir os sacramentais. Catecismo da Igreja Católica, número 1667. A Santa Mãe Igreja instituiu também os sacramentais. Estes são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm pela oração da Igreja efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida. Antes de tudo, são sinais sagrados, instituídos pela Igreja. O sinal é uma realidade perceptível pelos sentidos que remetem a outras realidades que não eles. O sino da Igreja, quando toca, é um sinal perceptível pela audição, mas que evoca, para além do som, uma realidade, o convite da Igreja aos fiéis, a informação, o aviso de que se realizou, de que está se realizando ou de que vai se realizar uma ação sagrada. Da mesma forma, o pão e o vinho no sacramento da Eucaristia, a água no sacramento do batismo, o óleo no sacramento do batismo, no sacramento da confirmação e assim por diante. Pois bem, sinais sagrados. Eles têm como finalidade predispor as pessoas que os recebem para a recepção dos sacramentos. A finalidade dos sacramentais, o texto vale a pena repetir, significar efeitos principalmente espirituais, em alguns casos também efeitos materiais, porque Deus pode curar as pessoas por meio da administração dos sacramentais. E vamos ter prova disso também no Novo Testamento. Os apóstolos tocavam as pessoas, os apóstolos abençoavam as pessoas, até a sombra dos apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 15, a sombra deles curava os enfermos quando a sombra passava por cima deles. No Novo Testamento já temos o fundamento para os sacramentais, com a impetração da Igreja, com o pedido, com a súplica, com as preces da Igreja, Deus Todo-Poderoso pode conceder graças espirituais e graças materiais àqueles que são beneficiários dos sacramentais. Sacramentais, porém, que não são dispensados apenas às pessoas. Pensemos, por exemplo, a bênção dos veículos, a bênção dos animais, a bênção dos objetos, a bênção de locais de trabalho. São todos estes sacramentais. Outra distinção, outra diferença entre os sacramentais e os sacramentos é que os sacramentos têm uma eficácia própria, agem ex opere operato, ou seja, no momento em que são administrados, a graça própria deles já se manifesta. Os sacramentais, por outro lado, depende a sua eficácia da pessoa que o recebe, das disposições do sujeito. Retomaremos esse argumento nos programas seguintes. Até lá.